Hoje eu quero comentar a respeito de 4 small caps que estão caindo muito forte em 2023 e, além disso, vamos falar um pouco também sobre Metal Leve, que teve uma baixa de mais de 15% no pregão de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, às segundas vamos falar sobre small caps. Como eu comentei, pedi para o pessoal da análise separar algumas small caps que nós já comentamos, até para trazer algumas novidades a respeito delas e trazer a nossa avaliação, se seria interessante observar para compra, para venda, enfim, e falar também sobre Metal Leve, né, que hoje teve uma queda aí superior a 15%, tá? Iniciando aqui, né, pessoal, com a primeira ação, que é a Sequoia, né? A gente comentou já algumas vezes que a Sequoia é de um segmento bastante interessante, até porque o e-commerce vai continuar crescendo, a penetração vai ser cada vez maior, mas é uma empresa bastante complexa, num segmento complexo, né? A gente, inclusive, já comentou que nós nunca conseguimos encontrar uma empresa que atua focada nesse segmento de transporte ou de logística para e-commerce e que consegue crescer com aumento de margens. Além disso, nós tivemos a inflação, né? Imagina só a questão de preços de combustíveis, enfim, que vem prejudicando bastante a Sequoia, né? Não à toa, as ações aqui estão com uma baixa de quase 84% esse ano. Existe a possibilidade da ação vendida, ela está mais da empresa ser vendida, ela está mais naquela fase ou vai ou racha, porque a pressão em função do endividamento da empresa é muito grande. Aqui nós temos a variação da dívida líquida dela em relação à geração de caixa medida pelo EBITDA, que ultrapassou as 20 vezes aqui no segundo trimestre desse ano, né? Inclusive a Sequoia já deu calote num fundo imobiliário e, além disso, ela tinha alguns vencimentos de curto prazo de debênture, ela conseguiu renegociar, né, na última semana essas debêntures, mas a situação fica bastante complexa ainda porque o endividamento é muito grande, né? Não é o tipo de ativo que nós colocaríamos para uma carteira de longo prazo. Pode ter alguma operação de curto prazo, enfim, mas para o curto prazo não. Claro que, como eu falei, pode dar uma estilingada, a empresa ser vendida ou sair alguma reestruturação, mas não é o cenário mais provável, pelo menos na nossa avaliação. Temos outra empresa aqui que é bastante pedida também, a Qualicorp, está com uma baixa só esse ano em torno de 50%. A Qualicorp é uma das empresas líderes no Brasil de administração, gestão e venda de planos de saúde, tanto empresariais como aqueles coletivos por adesão. Ela presta serviços na parte de saúde, com gestão de saúde, com corretagem, enfim. E o que acontece, né, pessoal? Esse mercado por si só já é um mercado complexo porque ele tem uma baixa barreira de entrada, mesmo com uma posição de liderança da Qualicorp em relação à questão da barganha, enfim, mas não tem muitas vantagens competitivas no nosso entendimento. A empresa fez alguns movimentos legais nos últimos anos, teve a saída do Júnior, que era o fundador da empresa, entrada da Redditor, melhorou em termos de governança a companhia. A primeira questão que talvez tenha frustrado foi todo mundo estava esperando, inclusive a gente, que a Redditor fosse comprar de vez a Qualicorp, talvez incorporar, e eles acabaram fazendo negócio com a Sul América, né? Mas a gente já percebeu a melhoria de gestão, a melhoria de governança da empresa com a entrada da Redditor. Inclusive, eles indicaram Maurício Lopes, né, no último mês, aí, que foi vice-presidente de saúde e odonto da Sul América, né, teve passagens também pela ANS, né, até para ser do conselho, ser o novo CEO da companhia, tá? Então, ela vai continuar melhorando em relação a isso, e além dessa questão, em relação à gestão, em relação à governança, e além dessa questão que foi a saída do Júnior, enfim, que foi conturbada, a empresa vem crescendo pouco, né? Aqui a gente pega o número de beneficiários dos últimos anos, está estável, né? 2,4 milhões em 2018, 2,5 em 2019, que foi o mesmo valor que fechou nos 9 primeiros meses do ano passado, né? Então, até o ano passado, a empresa vem sofrendo bastante, né, com essa questão em crescer, né? Uma dificuldade muito grande para a empresa apresentar crescimento, tá? Então, é outro ativo. A gente entende que tem ativos mais interessantes aí no setor de saúde, né, que é um setor que vem passando também por uma consolidação grande, tá?
Temos aqui a CBA, né, pessoal, que foi outro ativo que a gente já comentou algumas vezes, tem vídeo aqui no canal falando. Só esse ano está caindo quase 61%. E CBA, né, pessoal, Votorantim faz parte do conglomerado. É uma empresa que tem um histórico fantástico, né, uma empresa muito bem gerida, uma empresa fantástica em termos de governança, foi uma das pioneiras em produção de alumínio primário no Brasil, né? Ela tem uma receita diversificada, construção, embalagem, automotivo, transporte, energia e assim por diante. E o que nós tivemos, né, pessoal? Nós tivemos nos últimos, desde 2021, o que a gente chama de uma tempestade perfeita, né? Até porque o preço do alumínio subiu muito primeiro com aquele golpe que nós tivemos na Guiné. A Guiné é um dos principais produtores de bauxita do mundo e posteriormente a guerra ali da Ucrânia com a Rússia fez o preço do alumínio subir, vamos dizer assim, entre aspas, de maneira artificial. Tá? A gente, inclusive, na época comentou que não fazia muito sentido aquela alta, foi basicamente em função desses dois fatores. E da mesma forma que a Vale, a CBA é bastante ligada com o preço do alumínio no curto prazo, né? E além disso, nós tivemos um aumento absurdo no custo de produção, né? Bem acima aí do que inclusive a gente estava esperando, que fez com que o resultado aqui da CBA despencasse, né? A empresa pode operar com uma margem de 10% a 15%, uma margem líquida, registrou prejuízo aí nos últimos 12 meses. O que a gente acha, pessoal, que tá da mesma forma que a celulose, né, o alumínio aparentemente está num fundo, né? A gente não espera que o alumínio caia muito mais do que ele está agora. E aqui no caso da CBA a gente entende que é interessante, eu não estou falando de recomendação, mas a gente entende que é interessante simplesmente se a empresa recuperar o resultado. Se a empresa recupera o resultado ali de 2021, do pré-pandemia, 2018, 2019, a ação deveria valer 2, 3 vezes a mais do que está sendo cotado hoje no mercado. Então a gente enxerga CBA como uma barganha, por enquanto, aqui desses ativos que a gente está acompanhando, que vale muito a pena, sim, acompanhar de perto. E como eu falei, uma empresa fantástica em termos de gestão. Tá? Antes de continuar, pessoal, quero deixar para vocês aqui o relatório grátis, né, da melhor small cap da Bolsa. Vai estar aqui na descrição do vídeo. E, além disso, quero deixar o cupom FUTURO, em homenagem ao Dia das Crianças, né, até 30% de desconto nas nossas assinaturas carteiras Capitalizo, que são as recomendações de longo prazo, e Full Trader, que são as recomendações de médio e de curto prazo. Depois eu falo um pouco mais a respeito das nossas recomendações. E lembro que a Capitalizo tem as melhores recomendações pelos menores preços do mercado. Temos aqui Porto Belo, né, pessoal, que é uma empresa muito boa também. Claro que a Porto Belo, né, pessoal, não é um reloginho, né? Tanto que se a gente olhar aqui, a variação do lucro é muito grande, é muito instável. A gente não pode esquecer que ela atua num segmento que é bastante volátil, que é o segmento de construção, né? A construção civil é bastante volátil por si só e, além disso, ela também pode se beneficiar com essa questão de reformas e tudo mais, que a gente já comentou que é bastante interessante. Mas não é uma empresa que vai entregar sempre resultados crescentes, por isso é normal essa volatilidade. A empresa fez alguns investimentos fortes, né, pesados aí nos últimos anos, entrou em operação a nova fábrica lá nos Estados Unidos de cerâmica, e a empresa é muito boa, a empresa tem um produto de qualidade, né? A gente gosta muito da Dexco também, que é a antiga Duratex, que é dona da Deca, da Hydra, da Duraflor, né? Tem a questão da Porto Belo Shopping também, eles são muito grandes nessa parte de varejo, mas os últimos resultados realmente foram ruins, né? Tanto que nos últimos trimestres aí nós tivemos a empresa apresentando prejuízo. Tá? No primeiro trimestre foi em torno de 20 milhões de reais que a empresa deu de prejuízo. É uma small cap clássica, né, que tem bastante potencial de crescimento, inclusive fora do Brasil, e a gente entende também exagerada a queda. A ação só esse ano está caindo quase 35%, mas vem caindo bem aí pelo menos nos últimos 2 anos. Tá? É um ativo que está jogado, como diz o outro, lá uma empresa de bastante qualidade, e é o que a gente comenta, né? Para quem gosta de construção civil, às vezes faz mais sentido acompanhar essas empresas que trabalham com essa parte de acabamento, até porque é mais fácil de avaliar do que as empresas aí de construção. Então é outra companhia junto com o CBA aqui que a gente entende
que vale a pena ficar de olho sim, tá? E temos aqui também o caso da Metal Leve, né, pessoal, que só hoje caiu 15%, ainda assim é um dos destaques de alta aí de 2023, quase 48% de alta. E o que aconteceu, né, pessoal? A empresa anunciou que pode fazer uma oferta de ações, inclusive, né, o que se cogitou no mercado é que eles fariam uma oferta de até R$1 bilhão. Eles não especificaram, né, pessoal, efetivamente do que é essa oferta. Falaram que pode ser uma oferta primária ou pode ser uma oferta secundária. Se for uma oferta secundária, pode ser o controlador aproveitando, né, o grupo alemão, aproveitando aí a alta das ações recente e vendendo essas ações no mercado. Pode ser uma oferta primária, porque eles estão de olho em alguma outra companhia para comprar, pode ser. E além disso, a gente não pode esquecer que eles têm aqui no Brasil a Maliber, que é uma empresa que fornece soluções de gerenciamento térmico de motor e ar-condicionado, né? Então, é uma empresa que se distinguiria em relação à Mali, né? Até porque ela trabalha com essa questão de combustão, enfim, a gente sabe que isso no longuíssimo prazo é um pouco mais limitado, a gente não está preocupado com isso no curto prazo, mas no longuíssimo prazo isso é um pouco mais limitado, e eles já tentaram incorporar essa empresa, se me falha a memória, foi 2013 ou 2014, eles poderiam fazer um movimento de emissão aí de ações para fazer essa compra, vamos dizer assim, dessa empresa e integrar ela junto com esses ativos aqui da Mali Metal Leve no Brasil, tá? Mas é muito cedo ainda para falar, porque a empresa não passou detalhes e normalmente, né, esse movimento de fazer emissão de ações é um movimento que já traz uma pressão natural para os preços das ações e considerando que é uma small cap, considerando a alta recente das ações, né, isso aqui acaba trazendo uma pressão extra ainda para as ações de metal leve. Mas como eu falei, cedo para falar, é uma boa empresa, né, mas vale a pena acompanhar de perto aí quando nós tivermos alguma novidade em relação a essa questão, se vai ser uma oferta secundária ou primária e para que vai servir essa oferta, a gente passa as informações aqui para vocês, tá certo? Como sempre, né, pessoal, quero deixar para vocês também aqui o site da Capitalizo, né, que tem as informações a respeito das nossas assinaturas, a parte dos resultados, né, tanto das nossas estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto das estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Lembro, podem comparar, hoje a Capitalizo, né, é a empresa que tem os melhores resultados em tantas estratégias diferentes. Quer olhar lá, por exemplo, a nossa carteira de micro e small caps, pode ver lá como é que está o desempenho da carteira no ano, em relação ao Ibovespa, em relação ao índice de small caps, o histórico, o vídeo. E eu lembro, né, pessoal, que aqui tudo é feito de maneira transparente e independente e também com o melhor atendimento do mercado. E por isso, em caso de dúvidas, mande um e-mail para contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!